Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei o horário que você vai ver esse vídeo, mas você deve olhar esse vídeo até o final, certo? Para entender o que estamos resolvendo aqui. Antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam se você gostou, siga nossa página, certo? Comenta as sugestões, comenta o que achou, comenta se tinha outra maneira de ser resolvido, mas sem enrolação, vamos resolver ela, certo? É uma questão do Enem 2010 e trata-se de geometria, mais precisamente de um assunto que é fácil, mas que muitas pessoas deixam de lado, ok? Enfim, em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros, foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que, das 6 estacas colocadas, quando aparece informações de quantidades, de números, vocês devem destacar, ok? Das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo. Importantíssimo isso aqui. 3 eram vértices de um triângulo retângulo, ok. E as outras 3 estacas eram pontos médios dos lados desse triângulo. Isso aqui será essencial para o desenvolvimento da nossa questão, conforme pode ser visto na figura, em que as estacas foram indicadas por letras. Aqui tem as estacas, vamos ver o que pede. A região demarcada pelas estacas A, B, M e N, ou seja, a região cinza, deveriam ser calçadas com concreto. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde. E aí tem letra A, B, C, D ou E. Está perguntando a mesma área do triângulo AMC, mesma área do triângulo BNC, metade da área do triângulo ABC, ou o dobro da área do triângulo MNC, ou o triplo da área do triângulo MNC. Então vamos lá. Quando fala sobre eram vértices de um triângulo retângulo, ok, tem um triângulo aqui, e que as estacas do ponto M, N e P são pontos médios do triângulo retângulo. E aí, vamos entrar em um conceito que eu desenhei, na verdade deixei pronto nesse triângulo aqui, para poupar tempo, mas vamos representar nele o conceito dos pontos médios. Nós temos essa base aqui que eu posso chamar de A, ok? E o que diz os pontos médios? Se eu tenho esse comprimento que mede A aqui, eu posso construir, demarcar o ponto médio do lado que sobrou dos dois lados que sobraram, ok? E quando nós marcamos esses lados e unimos esse segmento entre os pontos médios, o segmento resulta, como é paralelo à base A, resulta na metade do segmento da minha base, certo? E isso vai servir para todos os lados do triângulo. Se pegássemos o lado da esquerda, certo? Chamamos de B. E aí, demarcando o ponto médio dos lados que sobraram e unindo esses pontos, Victor, e unindo esses pontos, nós chegamos em que o comprimento formado pela união dos pontos médios é a metade do comprimento paralelo, no caso o comprimento B. E dada essa informação, vamos jogar ela no nosso triângulo retângulo. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Primeiramente, vamos analisar lado por lado, ok? Vamos analisar o segmento A
AC. Segmento AC, em que o ponto médio é N aqui, né? Ó. Se é o ponto médio, então esse lado é igual a esse. Primeiramente, ó, eu vou chamar, e vocês vão entender o porquê, que AC ele vai medir 2A. E vocês vão entender por que eu estou colocando 2A. E de cara logo, já para colocar informações, lembra que o N ele é o ponto médio entre A e C? Então significa que se é o ponto médio, então significa que de A até N mede A e de N até C também mede A. Vamos colocar logo essas informações para adiantar. E aí, agora vamos observar o seguinte. Se eu escolhi o lado AC, vamos analisar os lados que se seguem. Primeiramente, o lado BA. Esse comprimento BA aqui, onde tem um ponto médio chamado P. Então tem esse ponto médio aqui que eu estou pontilhando. E também tem o segmento BC, que eu tenho o ponto médio M. E aí, lembra da propriedade? Eu tenho os pontos médios que estão sendo comparados ao comprimento AC. Então eu posso unir esses pontos médios aqui. P. E aí vamos para o conceito. Se eu estou comparando com AC e eu uni os pontos médios dos lados que sobraram, então significa dizer que a união dos pontos médios resulta na metade do lado paralelo a este segmento. Então, se é a metade do lado de AC, então significa dizer que essa base aqui é A. Olha que show! Já temos a informação aqui, porque relacionamos o lado de AB, de 2A no caso, de AC. Então, ó, se já relacionamos um lado, vamos relacionar outro lado. Vamos relacionar agora esse lado aqui, ó, BA, que tem o ponto médio P, então significa, primeiramente vamos dar um nome. Vou chamar aqui de 2B. E vocês vão entender por que eu estou utilizando 2 para colocar somente a metade, no caso o B. Se o ponto P ele é o ponto médio do segmento BA, então esse lado é igual a esse, então aqui é B e aqui também é B. Ótimo. Sendo esses lados B, vamos analisar. Se eu tenho agora o ponto médio dos lados que sobraram, N, ó. Agora eu vou analisar o ponto médio de AC, que é o ponto N, e o ponto médio de BC, que é o ponto M. Por acaso, esse segmento já está, ó, feito aqui. Então, se eu, a partir do momento que eu selecionei o lado BA, o segmento médio paralelo a ele é o ponto MN, é o segmento, ó, MN. Então, se o comprimento BA vale 2B, qual é a metade que representa o segmento MN? É o ponto B, é o segmento B, certo? O comprimento B. Então, já temos outra informação aqui. Ó, o triângulo MNC tem lado A, tem lado B, vai ter outro lado aqui. O segmento, ó, vamos analisar agora por último, BC, não é? Vou mudar a cor aqui para colocar roxo. Vamos lá. Agora eu quero analisar, ó, BC. Pronto. Apareceu aqui é uma chave, viu, menino? Pronto. Então, se eu quero relacionar BC, vamos analisar o seguinte. Primeira informação que nós temos. O ponto M é o ponto médio, então significa dizer que se eu considerar BC de 2C, então significa que B até M vale C e de M até C vale C. Já temos a maioria das informações completas. Por quê? Ó? Eu já tenho todos os comprimentos de MNC.
comprimento A, comprimento B, comprimento C. Eu também tenho esse triângulo aqui, ó, comprimento B, comprimento A, comprimento C, semelhante à área do triângulo MNC. Ó, informação importante. E por último, vamos desenvolver agora os pontos médios. Se eu estou relacionando essa hipotenusa aqui, BC, vamos analisar os pontos médios dos lados que se seguem. Ou seja, o ponto médio P, que eu tenho aqui, e o ponto médio N, que eu também tenho aqui. E o que fazemos com eles? Isso aqui já está tranquilo para vocês. Nós unimos esses segmentos. Então, ó, de P até N, ou curva da gota. E aí, unindo esse segmento, deixa eu ver se eu consigo consertar, deixar mais bonitinho, né? Que pelo amor de Jesus Cristo. Vamos clarear aqui. P, ô coisa linda. Enfim, então, ó, utilizando desse conceito, deixa eu aproximar um pouquinho. Utilizando desse conceito, se eu unir os pontos médios dos lados que se seguem, e esse segmento ele é paralelo ao lado BC, que vale 2C, então significa dizer que o segmento PN ele é a metade do segmento BC, porque eu estou relacionando os pontos médios dos lados que sobraram. Então, eu sei que aqui também vai ser C. Então, acabou a questão. Por que acabou a questão? Observe as informações que nós temos. Ele está falando sobre o comprimento MNC, que tem esse comprimento todo aqui, essa área. Comprimento B, comprimento A, comprimento C. Vamos ver quantos triângulos desse cabem na área de cinza. Vamos lá, ó. Esse triângulo aqui de cima tem comprimento B, comprimento C, comprimento A. Então, esse triângulo ele é igual ao triângulo MNC, 1. Aqui já temos o número 1. Vamos comparar agora, ó, P, A e N. P, A e N tem, ó, esse comprimento aqui, ó. Comprimento A, comprimento B, comprimento C. Opa, tem os mesmos comprimentos de MNC. Então, aqui é outro triângulo, triângulo 2. De mesma área de MNC. E por último tem MNP, onde eu tenho comprimento A, comprimento B, comprimento C. Eixe! Outro triângulo que forma a mesma característica. Então, quantos triângulos MNC cabem na área cinza? Cabe no caso 3 triângulos, ou seja, a área MNC ela é 1/3 da área BAMN, ou a área BANM é o triplo da área MNC. Será que tem essa alternativa? Ó, vamos lá. A letra A, a mesma área do triângulo, AMC, não é. A mesma área do triângulo BNC, a metade da área formada pelo triângulo ABC, ao dobro da área do triângulo MNC, ó. Tá falando aqui, ao dobro da área do triângulo MNC. Não é o dobro porque não tem 2 triângulos, então só sobra letra E, de excelente questão, excelente resposta, excelente correção. Ao triplo da área do triângulo MNC. E aí, você compreendeu a solução? Se compreendeu, inscreva-se no nosso canal, comenta o que achou, comenta a sua resposta e as suas considerações. Muito obrigado e valeu!